Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo. Grande abraço, obrigado pela sua audiência. Quero mandar um abraço para toda a equipe que está lá controlando o áudio, vídeo, trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, a nossa querida Fernanda Pérez Garcia. Olá, Fernanda. Olá, Nando. Olá, ouvintes da Nova. É muito gratificante estar aqui mais uma vez, gravando aqui para vocês e compartilhar conhecimento, eu, o Nando, tanta coisa nova surgindo através do livro Saúde, né? E a gente vai se autodescobrindo, a gente vai descobrindo quem somos nós e achando, né, o nosso alvorecer, porque todo dia é dia de alvorada, todo dia é dia de olhar o sol nascer no amanhecer, ver o quanto que a gente tem que evoluir. Exatamente, Fernanda. E se você quiser assistir este conteúdo de hoje, que vai subir na semana que vem já lá para o YouTube, ou quiser assistir os programas anteriores, ou quiser compartilhar, porque aí você já pode gerar um link lá no portal. Então entre lá no YouTube, tem a busca, coloca lá Portal Mundo Maior. A hora que você colocar, vai aparecer um logotipo, que é o símbolo do Portal Mundo Maior. Clica em cima, embaixo aparece playlist, clica em playlist, vai lá com o dedinho, com o mouse, vai chegar até no Alvorada. Lá tem centenas de programas já gravados e muitos com a nossa querida Fernanda Garcia, tá bom? E como a Fernanda já antecipou aí, já disse, né, nosso estudo de hoje é do Miramês, não é? Pelo João Luiz Maia, o livro Saúde. E o tópico de hoje é pensamento gerador. Olha que beleza, hein, Fernanda? E aí o nosso querido Miramês escreve: ainda é segredo para os homens a gênese dos pensamentos. Qual seria a engrenagem que faz brotar, né, esse milagre divino no centro das condições humanas? A geração do pensamento não está sob o controle de quem pensa. É uma força de Deus que se manifesta por intermédio do Espírito. Por vezes pensamos sem que a razão se manifeste, e o produto dessa força pode cair sob o domínio em forma de ideias. A formação das ideias pode ser disciplinada para que elas tomem curso diferente nas zonas que devem percorrer. Que beleza, né, Fernanda? A gente pode até aprender a controlar esse pensamento que chega, né, sai, é gerador, o gerador, nascedor, a gente sabe que está no Criador. Mas quando ele chega em nós, a gente passa a controlar. E as ideias que surgem, a gente pode também controlar, né, Fernanda? Eu digo que a gente tem um pedaço de Deus dentro da gente. E se a gente tem uma centelha divina, que é a vida, dentro da gente, que faz gerar ideias, e da onde que surgem essas ideias, não é mesmo? Eu, na minha concepção, nas minhas ideias, creio que começa através das emoções. Então, assim, né, agora tem o filme Divertidamente 2, né? E que vai falar a respeito disso, sobre os efeitos das emoções. Agora tem a ansiedade, agora tem o sentimento de depressão, tem vários outros personagens, né? A raiva, né? Porque conforme a evolução não, o desenvolvimento do ser humano ao longo da vida, primeiro tem os sentimentos primários, né? Que foi o Divertidamente 1, né? Que são a alegria, a tristeza, que é o sentimento de um bebezinho, né?
E depois, no caminhar, vão surgir esses outros sentimentos. A questão é como controlá-los? Porque controlar o sentimento, porque às vezes a gente cria tanta ideia na cabeça ilusória, ideias que não fazem sentido se você for pensar, né? A maioria das coisas, por quê? Vem através do sentimento, através do plexo cardíaco, do coração. Então, assim, no meu conhecimento, assim, com você como é psicólogo, você pode destrinchar mais, né? Aprofundar mais a respeito, mas através do cardíaco é que faz a gente criar uma energia que vai para o pensamento, que aí vai criando coisas, tipo, opa, senti raiva, aí vem o pensamento, e aí vem todas as ações erradas, às vezes, que nós fazemos, e depois que a gente retorna a si, fala, opa, peraí, para que isso? Então, assim, a gente tem que nos controlar. A gente não consegue controlar os outros, e nem deve, né? Cada um é cada um. Mas a gente tem que ter controle dessa máquina. O operador é o nosso espírito, né? Tudo que acontece com esse corpo, a responsabilidade é tua, né? Então, assim, nós temos responsabilidades por isso. Então, assim, é um campo muito vasto. Esse pensamento gerador é um pensamento que gera até doenças. Ele gera, ele cria. A gente é co-criador de tudo que nos acontece. De tudo. De tudo. É incrível, né, Fernando? E esses dias eu estava ouvindo um sábio, assim, hindu, né, falando, e existe um coração, né, que seria o coração da alma, né, coração da alma. E o coração, ele tem muito mais potência que até o campo mental. A gente é que não sabe mensurar isso, né? Porque a gente fala de pensamento, gerador, de tudo, de pensamentos, mas o campo emocional nosso, ele tem uma força impressionante que a gente pode, eles dizem, né, a conectar com a abundância do universo, né? Porque qualquer coisa que a gente fizer, se a gente for pelo racional, a gente vai fazer várias coisas, mas se a gente for pelo emocional equilibrado, a gente pode conseguir muito mais. Porque quando você faz alguma coisa com o coração, com o amor, o resultado é muito melhor. E às vezes pelo racional a gente só está vendo muito mais o campo material das coisas, a gente está buscando muito mais coisas que vão trazer recursos até financeiros para nós. E pelo funcional, não, a gente tem uma conquista que faz o universo acreditar na gente. Quando a gente fala determinadas coisas, quando a gente pensa, né, com a inteligência emocional, a gente consegue mais. Então, pensemos nisso, né? Já que está falando de pensamento, que a gente pode colocar em tudo que a gente pensar e, a partir desse pensamento, realizar com amor, tudo vai ser melhor. Tudo vai ser abundante. Não é essa questão que o pessoal faz aí de pirâmide, de um monte de outras coisas que, né, que você mentaliza e fotografa na sua mente, que não, se você não fizer com amor, não vai conseguir. Não vai. O amor ele consegue construir. Então, usar essa inteligência emocional para a gente trabalhar, porque o pensamento gerador do Criador, com certeza, ele tem o amor, né, Fernanda? Exatamente. Esses dias eu assisti um vídeo do rabino Newton Bonder sobre muita gente perde pessoas queridas, né? E ele teve um projeto na Antártica, ele foi convidado para ir para a Antártica. Foi ele, um astrônomo, um biólogo e um psicólogo para a Antártica. E é uma questão que a gente tem que pensar, que é um pensamento gerador, porque
com a internet, que nem a gente aqui na rádio, a gente não sabe de nada, gente. A gente está falando que está no livro, a gente tem meios de falar, né? E a gente tem que estar íntegro com a gente. Então, ele fala muito sobre integridade. Você é íntegro com você? Para ter esse pensamento gerador, né, de gerar coisas boas para você tem que estar íntegro, com a consciência tranquila. E aí ele fala que aí cada um deu sua palestra e no final, né, para falar com as pessoas que estavam lá trabalhando na Antártica, no final eles sempre terminavam, bem, a evolução da espécie termina até aqui e depois não sei o que aconteceu. Aí o outro, não sei. Então, a palavra não, essa frase, não sei, não é vergonhoso. Falar não saber de alguma coisa é uma integridade sua de não saber alguma coisa. A gente não precisa saber de tudo. A gente tem que procurar conhecimento que agregue nossa evolução, que agregue o pensamento gerador. E aí, a psicóloga entrevistou ele e falou assim, Rabino, você acredita em Deus? Ele respondeu, eu não acredito em Deus. Aí, a psicóloga, como assim? Você é rabino? Como você não acredita em Deus? Ele, eu sei Deus. Eu sei Deus? Como assim você sabe Deus? Você tem conhecimento de Deus? Por quê? Ele explica que o eu sei Deus é você pegar todo o processo, porque Deus está dentro da gente, não está fora da gente. Todo o processo da sua vida individual, de cada um de nós, todo o processo de vocês, não é anulado, é Deus agindo para a sua evolução. Então, é Deus agindo para a sua melhora. Mesmo que você não entenda neste momento, é Deus agindo. Então, ele passa essa mensagem, é Deus agindo, mesmo que você não entenda, é Deus agindo em você. Então, a gente tem que agradecer, sim, os momentos difíceis, que são através desses momentos difíceis que, às vezes, a gente tem um pensamento gerador negativo, de não entendimento, né? E saber conhecer a ti e a conhecer a Deus, né? Conhecendo a ti, você vai conhecer a Deus, porque Deus te criou. Então, você tem que falar, eu sei Deus, eu sei porque eu vivo com Ele todo dia. E Ele sabe das minhas angústias, Ele sabe das suas angústias. Então, às vezes, você conversando com o Pai, interiorizando a ti, você vai ter um sucesso de equilíbrio. Não é também tão rápido. Você vai ter suas quedas e tá tudo bem. Não, a gente não tá aqui pintando um dia perfeito. A questão é que você tem que entender o seu processo e entender o que se passa com você. E se respeitar. Porque Deus quer que você se respeite. Que você coloque limites para você. Tipo, até tal ponto eu consigo. Daqui para cá eu não consigo, desculpa. Me perdoe. Né? Já vai fazer o Ho'oponopono, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Né? Então, são essas coisas que, quando eu coloquei isso na minha página, tem gente que não entendeu. Como assim você não acredita em Deus? Né? Aí, para algumas pessoas, eu expliquei, não, tem todo um processo. O processo da sua vida é Deus, o gerador sobre você. Ah, eu vou fazer um Ctrl+C também de uma frase assim, ó. Eu não acredito em Deus. A pessoa, por quê? Porque Deus, no caso, não acredito nele, porque eu tenho certeza, né? Então, às vezes é isso. Certeza de tudo isso que você está falando, da internalização desse Deus em nós, que ele existe em nós, né? Da expressão que sai da gente quando a gente absorve esse pensamento gerador, a gente trabalha esse pensamento gerador que chega, a gente está sendo instantaneamente, não instantaneamente, diuturnamente, a gente recebe esses pensamentos, né? É daí que muitas vezes nascem as ideias, e a gente precisa trabalhar essas ideias, né? Por isso que eles falam, o cientista, ele descobre as coisas,
Ah, é, né? Porque estava coberto, ele só descobriu. E aí, tá lá. E o universo está aí, todinho aí pra gente, né, Fernanda? Quer falar? Fala aí. Eu digo que até um ateu conhece muito mais sobre Deus do que espiritualistas. Eles vivem Deus até, né? Eles experienciam Deus e são muito mais caridosos, que vivem realmente aquilo, do que nós espiritualistas. E mais um Ctrl+C, ó. Os ateus chegam e falam assim: você é ateu? Ele falou: sou, graças a Deus. É, é isso mesmo. Vamos lá, então. A força primitiva, né? A primitiva da mente surge límpida e pura. No entanto, consubstancia-se com as condições humanas ao tomar forma na área da vida do espírito. Então, olha, o que acontece? Vem o pensamento gerador, aquela ideia inicial, né? E aí entra, é como os espíritos falam, se você for reencarnar em outro planeta, o seu perispírito tem que se moldar à atmosfera daquele planeta, para você poder entrar naquele planeta, né? Encarnar lá. O pensamento também, ele chega aqui, aí a gente vai absorver dentro das condições nossas, né? Por isso que o André Luiz mesmo, ele indo em alguns lugares lá no plano espiritual, ele foi num lugar lá que era um abrigo, ele viu um quadro, mas ele fala assim, não, mas esse quadro aqui é de Velázquez, né? De um pintor espanhol, né? Aí falou assim, não, o Velázquez que veio aqui, ele viu esse quadro e pintou lá na Terra, mas não era o que estava lá no plano espiritual, era perfeito, era muito melhor. Então, às vezes é isso, ele trouxe veio com aquela ideia do quadro, pintou da maneira que ele pôde absorver dentro da condição evolutiva dele e trouxe o quadro. Então, muitas coisas acontecem dessa forma, né, Fernando? Sim, acontece exatamente dessa forma. Acontece exatamente, você falou tudo. E aí continua, né? A energia divina que interpenetra pelos centros de forças, aí vem os chakras, né? E toma o corpo mental, tem uma sensibilidade indescritível e nela gravamos os nossos sentimentos, que passam a dominar segundo aquilo que somos, e pela lei de justiça respondemos pelo que doamos através das nossas faculdades mentais. Então, dentro da nossa condição, né, psíquica, evolutiva, maturidade espiritual que a gente tiver, a gente vai fazer uma tradução daquilo, de uma forma que a gente pode. Às vezes a gente vê o tradutor ali tentando trazer da língua original, que ele é, para uma outra língua, e tem uma certa dificuldade para transformar, porque tem palavras muito diferentes, tem sentimentos diferentes, uma cultura diferente. Então, veja que a gente precisa fazer uma tradução disso que chega para nós no pensamento gerador, né, Fernanda? Eu digo que a gente, como ele fala uma parte, que a gente é como se fosse uma água, né? Uma água límpida, né? Só que conforme a gente vai vivendo a vida, né? Vai vivendo com Deus, né? A vida, a gente se contamina com as coisas que não são que não agregam a alma. Então, é fofoca, é falar mal do outro, e a água vai ficando turva. Então, assim, vai falar, né? Cadê? Aí você vai ter que se limpar, o tal do detox mental, né? Detox mental e detox emocional. E como que se faz isso? Oração, meditação. Então, você tem que falar, peraí, faz um diário, o famoso diário. O famoso diário, escreve e fala como no final do dia, como foi seu dia hoje? Aí você vai colocando todos os sentimentos, tudo que vier. E aí você vê o que você precisa melhorar.
para sua água não tornar-se mais turva do que já está. E aí vai limpando cada dia, porque a água vai transbordando, vai caindo e vai se limpando. Quando a gente ora, aí você fala, mas eu oro e não funciona. Pergunta, você ora todos os dias? Não. Vamos lá. Então, beleza, não oro todo dia. Nem 5 minutos, nem 2 minutos. Não converso com Deus em nenhum momento, às vezes. Então, você tem que ver com que frequência você está fazendo essa oração e meditação, porque os dois se unem. Tudo bem. Aí, você se autoanalisa como foi seu dia? Ai, às vezes eu não tenho tempo de me autoanalisar, é tão difícil. Ai, eu chego tão cansada do trabalho. Ai, não dá. Não dá. E quem tem um terapeuta, fica até mais fácil para contar para o terapeuta. Então, se você anota, porque às vezes a gente esquece de algumas coisas muito importantes e relevantes para o terapeuta analisar. Então, isso ajuda muito um terapeuta. Então, se você anotar, seja em tópico, da maneira que você achar melhor para você se enxergar. Que eu falo que terapia é um sacode na alma, né? Porque, assim, você pensa que é só falar, aí vem o terapeuta, né, Renan? Você que é terapeuta, né? Vem e dá uma paulada na cabeça nossa, né? E aí, a paulada e fala, ai, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Porque, na verdade, vocês fazem a gente pensar. Vocês fazem a gente pensar, vocês são os intermediários do pensamento. Então, vocês têm o poder de fazer a gente refletir do que é importante. Então, assim, procurem ajuda. Quem está num processo que tá inviável sozinho, procure ajuda. Tem os terapeutas, tem psicólogos, dependendo da situação, até psiquiatras. E aí fica intercalado psiquiatra com psicólogo, fica os dois juntos, unidos, em prol da sua saúde mental, que tá lidando com essa saúde. E essa engrenagem toda de cérebro, coração, é que faz toda a engrenagem funcionar. E ter esse pensamento gerador, que é o que fala o livro Saúde. Não tenha medo, não, eu não vou me humilhar. Procurar ajuda, para quê? Aí é o orgulho. Tira seu orgulho. E sim, se você precisa de ajuda, procure. Tira o orgulho. Tira um pouquinho o seu ego de achar que você consegue suportar as coisas da vida sem ajuda. Porque é isso que muitas vezes acontece. As pessoas são orgulhosas e pensam que não, eu não preciso, eu consigo aguentar este fardo. Muito bem. Aí chega uma hora que esse fardo começa a pesar tanto e se torna insuportável. Então, para não chegar a este ponto, procure a ajuda de profissionais da saúde habilitados para colaborar na sua recuperação, na sua evolução espiritual. Porque espiritual, aí tem gente que fala assim, eu vou no centro espírita, ou vou na igreja católica, evangélica, que seja, e eu estou cuidando da minha mente só por conta disso. Só com eles. Não, gente, peraí. Não vamos ciência, tá? Tem como integrar os dois? Tem. Ciência, espiritualidade é um caminho, é um meio, mas você precisa de profissionais que te ajudam e cooperam com sua evolução. Achar que um dogma vai fazer você melhorar a sua vida? Não, a gente tem que vamos ser realistas, né? Porque, tudo bem, isso daqui tal, fala, mas um profissional, ele não é que ele vai te cobrar, mas ele vai te orientar. Como foi seu dia hoje? Como que tem alguma coisa para falar? Aí, dependendo do que você fala, e dependendo de como que é o psicólogo, né, Nando? Que tem vários, tem Freud, tem, como que é? Jung. Isso. Que eu particularmente gosto dele, porque fala sobre sonhos, né? Tudo que você sonha, dependendo do que você fala com o terapeuta, os sonhos revelam aquilo que você está falando com o terapeuta e te ajuda muito.
Então, assim, é essas coisas que, às vezes, uma igreja, um centro espiritualista não vai te ajudar. Então, assim, tem um limite, tudo tem um limite. Vamos falar de limites, né? Tudo tem um limite. Então, a psicologia vai até tal ponto e o dogma vai até tal ponto. E tudo depende de você. Então, assim, espero que vocês tenham entendido, né, sobre isso. É uma maneira de ajudá-los a entender, porque é isso que eu escuto das pessoas. E eu falei, não, gente, isso daqui isso não vai te ajudar. E você não está se vendo como realmente você é. Porque as pessoas se enganam muito. Então, a gente está falando de saúde, tudo isso tem a ver com saúde, porque o nosso campo mental, né, se a gente não cuidar, esses pensamentos girador nem vai chegar. Ele chega, mas ele não vai ter utilidade nenhuma, porque o nosso campo mental, nosso campo do pensamento, ele está tão em burburinho, né, ele está tão assim, parece que está um ruído tremendo no campo mental nosso, campo do pensamento, que a gente não consegue nem saber como que você pode colocar as coisas nos devidos lugares. Então, a terapia ela é muito importante para isso e importante para a gente também verbalizar os nossos pensamentos. Porque enquanto ele fica lá, né, circundando ali ao nosso campo mental, nosso campo do pensamento, ficam às vezes numa confusão. Então, precisa organizar isso, né? Ah, mas como que eu faço isso? Puxa, o terapeuta vai te ajudar, né? Vai a você cognitivamente colocar, aprender ali a usar ferramentas e a usar, né, o seu próprio pensamento e também o seu comportamento, porque o que gera muitas vezes pensamentos confusos, né? Também é o nosso comportamento, como que a gente está agindo, né? Então a gente precisa pensar que a saúde mental ela também precisa ser colocada assim de forma a se organizar, e aí o pensamento gerador vai chegar e vai trazer coisas boas, aí você vai lá na igreja, no centro, tudo vai ser bom, porque você está com o seu pensamento organizado. A gente precisa organizar, a gente recebe muito ruído, muito ruído, muito ruído, e a gente precisa tirar esses ruídos aí. Não é verdade, Fernanda? Exatamente, porque tem muita gente que fala, eu me sinto tão bem aqui, só naquele lugar, né? Aí sai, nossa, minha mente já bagunçou, porque, tipo, já vai estar acampando dentro do centro, né? Já vai estar acampando dentro do centro, porque é o único lugar que se sente bem, né? Então, assim, procurar ajuda, sim, para integrar isso, e é super importante, porque você tem que manter essa organização que o Nando falou. É bem difícil, não é fácil, é um trabalho árduo, é como musculação, é treino e disciplina todo dia. Exatamente, Fernanda, porque aí a pessoa pergunta, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Eu não consigo, já fala que não consegue, já coloca um obstáculo, já coloca um impedimento. Não, treinamento, a gente vai aos poucos, é isso mesmo, dando passo a passo. A gente vê lá o ginasta, né? Agora a gente vai ter a Olimpíadas de Paris aí, e a gente vai ver aqueles atletas lá buscando a medalha de ouro, e você fala, nossa, como que ele conseguiu? Treinou muito. Inclusive, tem treinamento do campo do pensamento. Eles fazem treinamento mentais, né? Se ver na situação, eles têm que fazer trabalho de visualização. Os psicólogos que estão lá vão fazendo esse trabalho, eles se vendo naquela competição, eles se vendo naquela situação, ele vencendo também, né? As suas próprias se vencendo, porque a gente precisa se vencer primeiro para poder querer vencer de repente, numa Olimpíada como essa, né? Dependendo lá do setor que a pessoa disputa, né? É muito treinamento. Quando você treina bastante, aí uma hora você está naturalizado aquilo, você vai estar fazendo naturalmente as coisas, né? E são conquistas, são medalhas que a gente vai conquistando, são pódios que a gente vamos conquistando, né, Fernanda? É exatamente isso, Nando. Exatamente isso, treinamento e disciplina constante.
Muito bem, depois dessa palavra aí da nossa querida Fernanda, a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações. A gente sempre recomenda de você colocar aí do seu lado um copo de água, né? A Fernanda já está com a garrafinha dela de água, eu também aqui com a minha. E aí os benfeitores vão trabalhar nesse líquido precioso na hora que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, aproveitando o tema de hoje, das questões, dos pensamentos, do nosso campo mental, do nosso campo do pensamento, vamos nos conectar com o pensamento gerador, com o pensamento que gerou tudo que existe no universo, em todos os universos, todas as fontes de vida que existem, saiu da fonte geradora. Vamos nos conectar a essa fonte querida, amorosa, perfeita, e nela buscar a abundância dos recursos que esse universo criado por essa fonte geradora nos fornece. Mas não somente com o nosso pensamento, mas com o nosso melhor sentimento, com o nosso coração, a fim de que a gente possa absorver verdadeiramente tudo isso que o Pai nos encaminha. Que os benfeitores espirituais, esses anjos, trabalhadores da seara de Jesus, possam nos ajudar, nos intuindo através do campo do pensamento, através do campo também do nosso emocional, coração da nossa alma, que a gente possa receber esses eflúvios, essas energias, essas bênçãos, essas ideias, essa luz que vem do mais alto. E com essa conexão agora, vamos também vibrar por aquelas pessoas que estão perdidas, com os pensamentos confusos, com as ideias muitas vezes infelizes, que causam ações infelizes, que trazem ao nosso planeta dor, sofrimento. Que esses pensamentos desses irmãos, que nos colocamos também na mesma situação quando perdemos a nossa paciência, quando nós vociferamos muitas vezes palavras indevidas, não usamos a água da paz, colocando na nossa boca para não proferir o que muitas vezes está no nosso pensamento. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a equilibrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nosso campo de pensamento mental e nosso campo de emocional do coração da alma. Que a vossa luz irradie então por todo este planeta, abençoando todos os seres, todas as vidas, todos os lugares, todos os lares, nossos familiares, entes queridos, pessoas ligadas a nós, a todos os nossos vizinhos, a todas as pessoas que estão na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso hemisfério, no nosso continente, que estão no nosso planeta, em Pachamama, a nossa querida Mãe Terra. Que a vossa luz esteja conosco, Jesus, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, falar do Clube Amigos da Boa Nova. Enquanto isso, a nossa querida Fernanda vai tomando uma água para a gente voltar nos comentários. Falando do Clube Amigos da Boa Nova, você pode ajudar essa obra de levar essa mensagem para todo o planeta. Como é que você faz? Entre no site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com a nossa central de atendimento, com as nossas colaboradoras? Estão lá, 0800 12 018 38. E também o fixo para Grande São Paulo, o 11
2458-3214. Se você tem aí, né, o WhatsApp no seu smartphone, baixa esse número aqui, ó, o 11 97 834 2246, e você pode falar diretamente pelo WhatsApp. Agora você também pode fazer uma doação espontânea, instantânea, né? Agora, até durante o programa, no Pix. Faça um Pix aí, o 11 97 261 0272. Muito bem, então vamos voltar aqui ao texto, né, Fernanda? Que ele fala o seguinte: nós conseguiremos muito na área da disciplina dos nossos pensamentos, desde que, quando despertarmos para tal, asseguremos os recursos do Evangelho como o nosso caminho. Olha aí, já está dando para nós uma diretriz aí, que é o Evangelho de Jesus, né, Fernanda? Sim, o famoso caminho do meio, né? Que é o que Cristo nos orientou, nos deixou esse legado para a gente. E a gente, às vezes, muitas vezes, nós esquecemos, né? Do legado que Cristo deixou aqui na Terra. Não sei por que essa amnésia, né? Porque se todo dia a gente acorda e a gente tem que agradecer a restauração da nossa alma com misericórdia que Deus nos faz todo dia. Ele restaura a nossa alma todo dia. Dormiu, acordou, se você acordou é porque sua alma foi aprender ou não, saiu do seu corpo e adentrou depois a ele com uma outra roupagem, uma outra consciência, dependendo de como foi seu dia no dia anterior. Então, cada dia, mesmo que for pouquinho, que você adquire conhecimento, seja terreno ou espiritualmente, porque a gente vai muitas vezes para o mundo espiritual, a gente volta diferente. A gente às vezes não entende o que aconteceu com a gente. Às vezes a gente volta, nossa, se você ora todo dia, obviamente tem uma disciplina, você vai para lugares regeneradores, né? É um mundo né, que te regenera, que te traz para o corpo mais leve. Agora, se você está com vícios, seja vícios de pensamentos ruins, não, porque a gente pensa em vício, é o álcool, é o cigarro. Não necessariamente. Não é só isso. O que hoje nós estamos viciados em pensamentos ruins. Já pensaram sobre isso? Tem uma parte do Kardec que é pensamento e obsessão, alguma coisa assim. Procura depois eu vou até dar uma olhadinha que página que é pensamentos e obsessões. A gente obsidia a gente todo dia. Não é, mas tem um espírito obsessor aqui. Você se auto-obsidia. Aí seu mentor fala assim, de novo. Às vezes eu acho que até o mentor se cansa, viu? Ele falou, tudo bem, eu tenho que fazer, Deus, eu tenho que fazer isso. Minha missão do outro lado é ajudar ele a aprender. Mas é teimoso. Né? Como Chico também foi teimoso em algumas vezes. Ele falava muita coisa, aí na hora do avião, tenho medo de morrer, ai. Emanuel, vê se morre direito. Não é essa parte mais ou menos assim? Vê se morre direito, não sabe nem morrer direito, nem com decência. Não é? Não está morrendo decente. Né? Então, assim, a gente tem que entender que é mais ou menos quando tem o Mickey Mouse com medo do rato. A gente tem medo do próprio espírito, que a gente é feito de espírito. Então, assim, é sobre tudo isso que a gente tem que internalizar, pensar. Às vezes a gente fala um pouco de comédia, mas para a gente ficar mais leve, porque as coisas não são tão pesadas, tão severas como a gente pensa, né? Porque a gente coloca muito peso, muita responsabilidade nessas coisas, né?
Mas se você quer estar com muita saúde, realmente a responsabilidade é tua. Mas a vida, eu falo que a vida é uma comédia. Que quando você começa a recapitular tudo o que você passou, você fala, meu Deus do céu, não acredito. Daria um livro de comédia. Infelizmente, assim, Fernanda, como assim? Se você for escrever e você começar a enxergar de um outro ângulo, a vida é uma comédia. Uma comédia, às vezes, trágica, mas é uma comédia. Uma comédia de Dante lá, né? Olha que a gente precisa tomar conta mesmo, né, dos nossos pensamentos, e muita confusão, né? Então aqui ela falou da auto-obsessão, né? Essa confusão mental que a gente vai criando, a gente está achando que está sendo a gente é influenciado pelo externo, mas quem manda no interno somos nós. A gente tem que ter esse controle, né? E a gente consegue, mas está tão cheio de confusão que precisa organizar. Então ele fala aqui, ó, o Cristo veio dar-nos a fórmula mais perfeita como nos educarmos. Condicionar ideias elevadas é, pois, um princípio de reformulação mental. Porém, o condicionamento só não condiz com a verdade. É necessário também que nos esforcemos para viver o que aprendemos do nosso divino mestre. Colocar em prática, né, Fernanda? Vou falar meio tirando sarro, é como se fosse um chicote estralando na gente, essa frase, né? O último parágrafo, né? Aqui, né? A gente tem que se esforçar para viver o que aprendemos do nosso Divino Mestre. Então, peraí, como assim? Colocar em prática. É isso. Que, né, a gente está falando tudo isso aqui, tudo. Lembrar de tudo que Jesus nos falou, de todas as passagens bíblicas, de tudo que os nossos antepassados viveram, que a sabedoria se dá de não errar o que os nossos antepassados erraram. A grande sabedoria é aprender através do erro do outro, para a gente não cometer os mesmos erros. E olhar na humildade, tipo, se ele fez isso, então eu não vou fazer, e não apontar o erro do outro. Agradecer. Agradeça. Porque você poderia estar na pele do outro errando do mesmo jeito que ele errou. Então, assim, olhar com humildade, olhar, nossa, meu irmão está aprendendo isso porque ele errou, mas se eu for para o mesmo caminho que ele foi, eu também, a reação na vida vai ser isso, né, Nando? O controle, às vezes a gente está fora de controle, então você está assim, perdido na rua, por aí, não sabe por onde ir. Liga lá o, o GPS, né? Pega lá o aplicativo, abre ele, ele vai te orientar. Então a gente precisa de apoio, a gente precisa de ajuda, né? Não vamos sair aí batendo cabeça por tudo que é lugar, sem a gente ter um apoio, onde se apoiar, saber por onde está indo, né? Não atender todas, eu acho assim, hoje mesmo estava pensando que não é fácil, mas eu acho que com essa virtude a gente consegue até quase que todas as outras, né? Que é a humildade. Se a gente conseguir, e é difícil, a humildade não é fácil não, não é para qualquer um, mas se a gente cultivar ela, né? For cultivando, for silenciando, for controlando os nossos pensamentos, for cultivando o que a humildade não é, não é se humilhar, é humildar-se, é diferente. Aí a gente consegue outras virtudes, né, Fernanda? A gente pode conseguir outros degraus aí. É isso, né? Eu acho que a gente, nós como os voluntários, né, servos de Deus, a gente tem que se compadecer do outro, tentar ajudar da maneira possível. O que a gente está fazendo aqui é caridade. Caridade para vocês, ouvintes, e para nós mesmos, entendeu? Porque nós somos espíritos em evolução. E vou terminar falando a última frase deste capítulo, que é: gerar condições de saúde é respeitar as regras do equilíbrio. Então, assim, pensa
o que você gerar equilíbrio entre emoção e pensamento. É isso que você tem que colocar em vossas mentes, né? Que a gente vê muito o vosso e vossa, né? Nas literaturas bíblicas. Isso aí, então até o próximo programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mano Maior. Um beijo para você. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.